Em nosso estudo de hoje, a lição 38 do livro Justiça Divina, que tem por título Pessoalmente. Toda produção tem alicerces na unidade. As máquinas que se padronizam para esse ou aquele gênero de trabalho, mesmo que se pareçam entre si, são aparelhos que se individuam distintamente. As árvores, embora revelem as características da espécie a que se filiam, têm existência própria. Os alunos de um estabelecimento de ensino partilham lições iguais na classe a que se ajustam. No entanto, reagem de modo particular diante do estudo e classificam-se com notas diferentes. Catalogam-se enfermos no hospital segundo os sintomas que apresentam, contudo, cada um exige ficha determinada e tem o seu problema resolvido no momento exato. Surgem máquinas e constrói-se a oficina. Repontam árvores e alteia-se a floresta. Congregam-se aprendizes e levanta-se a escola. Alinham-se doentes e a casa de saúde aparece. Recorremos, porém, a semelhantes imagens para destacar que o inferno, considerado como localidade inferior ou instância de suplício depois da morte, começa em cada um e comunica-se pessoalmente de espírito desvairado a espírito desvairado. Não haveria penitenciária se não houvesse delinquente. Notemos ainda que se a ciência médica no mundo ergue caridosamente o manicômio para socorrer a loucura, a providência divina permite a colonização de seres bestializados além do túmulo em regiões específicas do espaço para limitação e tratamento das calamidades mentais em que se projetaram ou que fizeram por merecer. Desse modo que nenhum de nós se esqueça da lei de ação e reação. Isso porque a falta que depende de nós chega antes e o sanatório que a corrige chega depois. Nós temos na doutrina espírita, na codificação de Kardec, o livro O Céu e o Inferno, que traz informações esclarecedoras. Hoje, se uma pessoa vier perguntar para mim assim, existe inferno? Eu vou dizer, existe inferno. Aí a pessoa vai fazer uma segunda pergunta. O inferno é eterno? Como pretendem alguns doutores da religião? E eu vou responder assim, depende do seu ponto de vista. Porque se a gente pega a pergunta 80 do Livro dos Espíritos, que diz que a criação é permanente, tem espíritos sendo criados agora, nesse momento, saindo agora da mão do Criador, simples e ignorantes, sem conhecimento e sem moralidade. E eles vão passar por todas as etapas até chegar à nossa, que ainda é uma etapa atrasada. E a gente ainda tem muita coisa pela frente. Mas para chegar até a nossa etapa, a etapa que a gente se encontra, eles também vão errar muito e também vão precisar desses lugares de correção. Esses lugares onde o remorso, onde o arrependimento, eles se fazem necessários para uma reabilitação, para que o espírito continue a sua jornada. Então, se for ver por esse ponto de vista, o inferno é eterno, sempre vai existir inferno. A criação é permanente. Mas vamos fazer uma terceira pergunta. A gente fica eternamente no inferno? Aí essa pergunta é que os espíritos são unânimes em afirmar o quanto absurdo foi a interpretação nesse sentido, porque um pai que ama não condenaria a sua obra principal para sempre, né, dessa maneira como pretendem alguns doutores. Eu me lembro uma vez de Caibar Schutel, no livro Parábolas e Ensino de Jesus, ele fala assim, né? Quando algum doutor vos falar sobre inferno eterno, pergunte para ele qual a ligação que essa doutrina tem com a parábola do filho pródigo. Porque a mensagem do evangelho é completamente diferente. Nenhuma de minhas ovelhas se transviará. A alegria do pai fazendo a festa para o filho que retorna, deixando até o outro filho com ciúme. Poxa, eu estou aqui do seu lado o tempo todo e nunca tive essa festa. Na festa maior foi para aquele que estava transviado e que retorna para o lar. Então, a gente tem a certeza aqui que, na verdade, o Cristo ele é para a gente o grande diretor da escola chamada Terra e ele vai cuidar da gente até que a gente consiga reunir condições de evoluir para outros educandários aí nesse universo que a gente está
tendo a oportunidade de conhecer aos poucos. Então o Emmanuel hoje, ele faz uma coisa maravilhosa, que é falar sobre as máquinas, falar sobre as árvores, sobre os alunos e sobre os enfermos de hospital, e dizendo que cada um deles é individualizado e que quando os problemas aparecem, a gente precisa de oficina para as máquinas, a gente precisa de uma floresta para as árvores, da escola para os alunos e de um hospital, de uma casa de saúde para os doentes. Ele vem dizer para a gente que o inferno também ele é uma construção que é necessária para o nosso progresso. A gente convida a quem estiver assistindo esse vídeo que conheça as obras na doutrina espírita, obras como Libertação e Ação e Reação, 2 livros escritos por André Luiz através de Chico Xavier, e Memórias de um Suicida, que é um clássico também escrito pela Dona Ivone Pereira do Amaral. Esses livros eles vêm trazer regiões no plano espiritual, que são regiões de muito sofrimento, sim, mas são regiões que funcionam como casas de recuperação, como penitenciárias, como presídio, e assim como acontece aqui no presídio, as penas hoje, no século XXI, a grande maioria dos lugares, elas têm um termo, ela tem uma limitação. Essa limitação vai ser qual? Está lá no livro Céu e Inferno. Até que o espírito se arrependa, tenha condições de expiar o mal que fez e reparar o mal que fez. Então, arrependimento, expiação e reparação são etapas necessárias para que todos nós fiquemos com a nossa consciência tranquila. E a gente vai chegar à conclusão um dia de que ninguém chegou até essa etapa que a gente se encontra, ninguém vai chegar até o nível do Cristo sem ter errado muito. A gente erra, reconhece o erro, vê as consequências do erro, se arrepende profundamente, ainda expia durante um tempo essas consequências até que a gente consiga reparar, e reparou, a gente vai seguir em frente igual o aluno que aprendeu tudo daquela matéria, esgotou aquela matéria e segue para frente. Mas quando eu falei dos livros Libertação e Ação e Reação, ele fala de um hospital moral que seria para a gente um inferno. É um hospital em que os grandes criminosos, e vamos fazer essa interpretação, aqueles que prejudicaram as pessoas, provocaram muita dor nas pessoas, vão parar nesses hospitais. Porque a gente vai ver que o que ele chama de trevas está ligado a quem promoveu o sofrimento. O umbral é muito mais para aquele que promoveu o alto sofrimento, prejudicou mais a si mesmo do que os outros. Mas quando prejudica muito aos outros, vai parar nessas regiões trevosas que estão descritas no livro Libertação e estão descritas no livro Ação e Reação, que vale a pena a gente dar uma conferida. E uma outra região também é essa região no Memórias de um Suicida, que se chama Vale dos Suicidas também, que é um lugar de muito sofrimento também, porque um dos maiores sofrimentos que o espírito pode experimentar em sua jornada é recorrendo ao suicídio, conforme a gente tem vasta literatura e bastante orientação sobre esse tema aqui dentro da doutrina espírita. Então, essas regiões, elas serão sempre necessárias. A do suicida para acompanhamento e para início de um tratamento para recuperar aquele espírito. E as regiões trevosas para que ele tenha aquele momento de primeiro reconhecer o erro que ele cometeu, ele analisar as consequências, o quanto a dor que ele prometeu, que ele promoveu, prejudicou aquela pessoa, aquele grupo de pessoas, e ele tomar a coragem de começar a iniciar a reparação. E depois que começa essa reparação, a gente está sempre aconselhando as pessoas. O que a gente precisa, quando a gente conhece a doutrina espírita, é reconhecer os erros que eu cometi, assumir as responsabilidades dos erros que eu cometi, porque não vamos conseguir fugir dessas responsabilidades. A lei de ação e reação, como diz o Emmanuel aqui no final, desse modo que nenhum de nós se esqueça da lei de ação e reação. Ela é uma realidade inconteste. Então, a gente assume a responsabilidade e começa a reparar para que daqui para frente a gente não faça mais e ainda corrija as consequências daquilo que a gente deixou para trás com as nossas atitudes. Que Jesus nos abençoe hoje sempre. Mais uma vez, obrigado, Emmanuel, pela reflexão.